Olá para todos vocês. Oi, Carolina. E aí, tudo bem? Carolina, eu queria dizer, em primeiro lugar, que já simpatizava com você antes de nos conhecermos. É o seu nome, Carolina. O seu nome faz com que eu me sinta próximo, ainda que recém-chegado. Tantos outros estados americanos me soam absolutamente impessoais. Estado de Kansas, estado do Oregon, estado de Kentucky, Nebraska, estado da Pensilvânia. Mas Carolina do Norte e Carolina do Sul são dois estados com nome de pessoas queridas e sobrenomes geográficos, digamos assim. O que para um viajante como eu também marca ponto a favor. Eu estou desbravando um pouquinho da Carolina do Norte. Carolina parece tão brasileiro, mas os americanos pronunciam Carolina. É uma homenagem a um nome bem inglês, Charles. Charles I foi o rei britânico que concedeu essas terras para a colonização. Charles, em latim, é Carolus. E de Carolus, eles resolveram transformar em Carolina. Isso foi por volta de 1630. O padrão de vida na Carolina do Norte é considerado muito alto. Agora, se mais dinheiro representa mais felicidade, é o que eu vou começar a investigar agora, aqui na cidade chamada Raleigh, a capital do estado. A Carolina do Norte foi a minha terceira parada na viagem que eu fiz da costa leste até a costa oeste norte-americana em outubro de 2003. Assim que eu cheguei a Raleigh, a capital do estado, me veio a sensação clara de estar diante do sonho americano. Esse conceito nasceu nos anos 60. Será que o sonho americano permanece o mesmo até hoje? Essa é uma boa discussão que eu vou ter com o americano Jeb Blount e com a mulher dele, a brasileira Patrícia, mais conhecida como Tice. Jeb é jornalista, veio morar no Brasil em 1991. Tice é designer. Os dois têm uma filha de 7 anos. Raramente eles passam muito tempo sem dar um pulinho nos Estados Unidos da América. Bairros inteiros em que praticamente todas as casas são amplas. Espaço sobrando dentro e fora de casa. Salários bem acima da média do país. Oferta de emprego também. Custo de vida relativamente baixo. Eu fico pensando, o chamado sonho americano de hoje talvez não seja tão diferente do sonho que tinham os primeiros colonizadores dessa terra. Como é essa ideia do sonho americano na cabeça de vocês? Se é que ainda existe? Bom, quando eu era criança, como eu nasci nos anos 60, era esse sonho americano, ele era muito plástico, assim, era muito bonito como imagem, porque era o moderno, né? Aquelas casas modernas, aqueles carros modernos. Então eu tenho essa lembrança da plasticidade do sonho americano. Agora, a vida mesmo, como é lá dentro daquelas casas super bem projetadas, né? Subúrbios super bem urbanizados, aquilo tudo, as escolas, é tudo perfeito. Agora, a vida é muito chata ali, né? Eu acho que, inclusive, os próprios americanos, eles têm uma autocrítica enorme, tanto que eles fazem esses filmes, como Beleza Americana, como Eduardo Mãos de Tesoura, não sei se vocês lembram no início, aquelas casas todas iguaizinhas, com jardins iguais, com os carros iguais, com as vidas iguais. É perfeito, mas é boring. Monótono. Os primeiros europeus que vieram para cá estavam atrás de um sonho.
Fugiam do velho mundo, a Europa, né? Em busca de liberdade para seguir a religião que quisessem e, se possível, ganhar bastante dinheiro. O horizonte parecia mais promissor nas Américas, o continente recém-descoberto por Cristóvão Colombo. Aqui poderia ser criada uma nova nação, um novo modelo, diferente da Europa que os imigrantes julgavam corrompida. Are you afraid of the future of your very cute little daughter? I'm not worried about nothing over here. No, I'm not worried security. I think we're up to par with everybody and we're ready for anything. I ain't worried about nothing over here in the U.S. Quais são os estereótipos mais marcantes do brasileiro em relação aos Estados Unidos? Vocês conseguem pensar em alguns? O americano é rico, todo americano é conservador, racista. Tem muita coisa sobre esse tipo de sistema de justiça, por exemplo. Tem coisas que eu acho que é muito maluco. O brasileiro critica, eu não estou contra, mas critica muito pena de morte nos Estados Unidos. E fala muito forte sobre isso, mas aqui tem pena de morte sem tribunal aqui. Mata gente todo dia, sabe? Tem uma habilidade de criticar e pegar algumas coisas que são fora do espírito brasileiro, mas tem uma dificuldade muito grande de ver o mesmo problema aqui, em frente dele. De vez em quando perturba. A pena de morte é legalizada em alguns estados americanos, nem todos. Né? Nem todos. Estados Unidos da América. Uma nova proposta de democracia, de funcionamento econômico, um país independente a partir de 1783. No início, eram apenas 13 estados. Mas aos poucos, novos estados se incorporaram à federação, outros foram anexados através de guerras, alguns territórios também foram comprados, até que se chegou à formação atual de 50 estados. O símbolo maior dessa gente toda é a bandeira. De um canto ao outro do país, é impressionante como se vê bandeira dos Estados Unidos nas casas. As listras são 13. Simbolizam as 13 colônias britânicas, como eu falei agora há pouco, que deram origem aos Estados Unidos da América. Os 50 estados são representados por 50 estrelas. E esse é um país tricolor. Vermelho para traduzir a ideia de fortaleza e valor. Branco seria inocência e pureza. E azul indicaria vigilância, perseverança e justiça. Isso é uma coisa que muita gente não sabe, os maiores críticos dos Estados Unidos são americanos. Tem um grande debate lá sobre isso. Mas eu acho que americano também é patriota. Se você vai na minha cidade, Evanston, que é uma cidade que tem um forte base liberal, no sentido americano, você no dia 4 de julho, você vai ver muita gente na rua. Que é o dia da independência, gente né? bota bandeira na casa para feriado. E todo esquerdista, não gosta de falar, mas todo grande crítica de opressão americana, mas eles chamam os direitos que eles têm na Constituição. Tem Isso é verdade. Todo mundo bota bandeirinha, roupinha comemorativa. O sonho dos primeiros colonizadores se transformou no país mais rico do mundo, na maior potência militar, na terceira maior população do planeta, com quase 300 milhões de pessoas.
Em matéria de poder de compra, a população norte-americana está em primeiro lugar entre os 193 países do planeta. Já o nosso poder de compra, nós brasileiros, ocupa a 9ª posição. A produção anual dessa megapotência gera quase 12 trilhões de dólares, insuperável por qualquer país do mundo. Só para dar uma ideia, o produto interno bruto brasileiro, a produção de riquezas do país, é 12 vezes menor. Os primeiros colonizadores, se estivessem aqui para ver, talvez ficassem muito orgulhosos, talvez assustados ou até frustrados. O que será que eles achariam do fato de tanto poder se concentrar nas mãos de um único país? No próximo bloco, a gente vai acompanhar as reflexões de alguns americanos sobre o jeito americano de ser. Até já! Hoje eu estou conversando com o americano Jeb Blount e com a mulher dele, Tice Martins. O casal está junto há 10 anos e fez de tudo para conseguir morar no lugar ideal. No caso deles, o Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, a cidade chamada Raleigh, no estado da Carolina do Norte, também é considerada ideal por muita gente. Nós estamos conversando sobre o sonho americano e outros ideais que costumam estar no imaginário de todos nós. Eu não saberia dizer qual é a cor do sonho americano. Poderia ser verde, não exatamente por causa da natureza, e sim porque, como a gente bem sabe, verde é a cor do dinheiro nesse país, a cor das notas de dólar. Não sei se eu saberia dizer qual é o cheiro do sonho americano. O que me vem à cabeça, sinceramente, é cheiro de hambúrguer com queijo derretido e batata frita. E não se trata aqui de um mito. Os norte-americanos, de fato, consomem muito hambúrguer com batata frita. Eu sei dizer qual é o som do sonho americano. Pra mim, lógico, né? Se eu fechar os olhos e tentar ouvir o sonho americano, exatamente. Ausência de som, silêncio, tranquilidade. É o típico subúrbio americano. Eu vim parar na casa onde moram 3 amigos de um amigo meu. Todos têm entre 25 e 30 anos. Eric é engenheiro, tem emprego fixo, com horário fixo, numa empresa sólida. Devin é produtor musical, trabalha de forma independente, raramente fica ocioso. E Matthew, no momento, está ocioso, só que por opção. Ele é professor de inglês, tem o privilégio de escolher a fase em que vai trabalhar. Tira férias quando quer. Eles estão, eu diria, na média do padrão de vida daqui de Raleigh, que é a capital do estado da Carolina do Norte.
convivem com uma taxa de desemprego que está entre as 5 menores do país. 5%. I'll get to where I need to be, and money's not that important in terms of who I am and what my life is about. Raleigh faz parte de um complexo industrial e científico, juntamente com 2 cidades vizinhas, Durham e Chapel Hill. Essa é uma região que produz pesquisa, tecnologia e muitos doutores em vários campos da ciência. 50% dos adultos de Raleigh têm diploma universitário ou de pós-graduação em vários níveis. Metade da população adulta. Eu achei impressionante. This area has the highest proportion of PhDs in the population in the nation. Existem 8 universidades de qualidade e renome aqui pelas redondezas. Então, o quadro que se forma é o seguinte. Boas universidades atraem boas empresas, que atraem bons profissionais, que precisam de casa para morar, supermercado para comprar comida, loja para comprar roupa. Enfim, necessitam de uma estrutura que acaba gerando mais e mais empregos. E quando cheguei aqui também, eu comecei a gostar de algumas coisas que sempre critiquei nos Estados Unidos, porque lá pelo menos a gente tem acesso, a economia é estável, você pode conseguir uma hipoteca. Tem um ponto, o sonho americano não é uma coisa só americano, é sonho de todo mundo. De ter a própria casa, de ter um carro, um sossego. Algum sossego, alguma estabilidade financeira. Uma certa, eu ia falar agora com vocês sobre previsibilidade, que a vida no subúrbio americano é muito previsível. As pessoas querem alguma previsibilidade na vida, né? Claro, é segurança, né? Não, é sensacional, é como ele falou, na verdade é o sonho de todo mundo, o sonho americano. Qualquer lugar do mundo as pessoas querem um lugar saudável para viver, onde você sabe que todo dia a coisa vai ser certinha, que seu filho vai andar a pé para a escola e lá ela vai ser bem recebido. Enfim, acho que é o sonho de qualquer ser humano. Se pensa, ou se diz normalmente que o americano não olha muito para fora do próprio país, né? Mito ou realidade, na opinião de vocês? Eu acho que é realidade, mas eu acho que o brasileiro também tem isso. Eu acho que talvez seja uma característica de países grandes, com dimensões assim continentais, só olhar para o próprio umbigo, né? A gente diz que os americanos não sabem nada de Brasil, mas será que os brasileiros, nós sabemos dos Estados Unidos? Eu acho que não. Acho que a maioria também não sabe. O brasileiro não se interessa muito nem pelos próprios vizinhos, né? Eu fui conhecer venezuelanos, colombianos, quando eu fui morar nos Estados Unidos, na Flórida. E lá eu entendi a diferença que tem o argentino, que a gente está mais acostumado a conhecer, de um outro latino-americano. Porque o brasileiro não dá muita bola. É verdade, é verdade. Se faz pouco turismo, inclusive, por aqui, né? O americano tem visão meio estereótica do Brasil, mas é vice-versa também. Com a diferença, talvez, que o brasileiro acha que conhece os Estados Unidos, acha que entende a cultura de lá. Mas é só uma pequeno grupo. Se você mora na zona sul do Rio, ou mora em bairro bom em São Paulo, realmente tem muita gente que tem experiência de viajar, sabe? E elas muitas vezes tinha viajado muito mais que gente que eu conhecia com a mesma educação nos Estados Unidos. Então, mas o grande massa do brasileiro realmente muitas vezes nunca saiu da própria cidade dele ou só fica entre 2 regiões no Brasil. Muita gente não sabe fora. We have this model that we're supposed to be we're all supposed to be very individualistic, and we don't have much of, I think our sense of community is very poor in this country. People don't know their neighbors and people around them. We're kind of expected to do basically everything on our own and achieve as individuals.
A individualidade, para mim, talvez seja a característica mais marcante da sociedade norte-americana. É claro que eu tenho um certo receio de cair numa generalização perigosa, mas digo isso depois de ter morado em São Francisco, na Califórnia, durante 3 anos. Já fui a Nova York, por exemplo, algumas vezes. Estou cruzando o país agora e conhecendo muita gente de várias regiões. Essa impressão, a da individualidade, eu sinto ainda mais reforçada aqui na Carolina do Norte. É como se os americanos fizessem cerimônia entre eles. Os vizinhos não param para conversar na esquina. Ninguém bate na porta e diz: "Oi, eu estava de passagem, vim aqui tomar um café com você." Isso praticamente não existe nesse país. É visto como invasão do espaço do outro. Até um amigo de longa data, se pensar em visitar o outro, tem que avisar, de preferência com antecedência de alguns dias. Aqui existe tanto respeito pelo espaço de cada um, que no fim das contas cada um caminha com as próprias questões existenciais, sem olhar para o lado. Vocês acham que a individualidade ainda é uma característica muito contemplada, muito valorizada na sociedade americana? Eu acho que sim. Eu acho que a individualidade é. Eu acho que sim. Eu acho que todo americano luta por isso, né? Uhum. Eu acho que eu sinto como um bastião da cultura norte-americana, essa coisa do direito individual, das pessoas terem... Eu acho que foi a grande revolução, inclusive, americana. Foi isso, do homem como indivíduo. Eu acho que foi a primeira cultura que difundiu mesmo isso para o resto do mundo. Isso pode ter começado lá filosoficamente, pode ter começado na Europa, sei lá, com os franceses, sei lá, com os ingleses, mas eu acho que a América, ela jogou isso para o resto do mundo. O direito ao indivíduo é você ter o seu jeito de pensar, as suas características, e do próximo ter que respeitar. O brasileiro, quando viaja para os Estados Unidos, muitas vezes se surpreende com a ausência de contato físico lá, né? E gera, às vezes, um certo constrangimento, né? Colocando a mão nas pessoas, a gente tem mania pegando. de falar assim, né? Falar com as pessoas, aí você tem que começar a se educar para não fazer. Os americanos congelam, às vezes, né? Quando alguém toca no braço, que seja, né? Uhum. Não, é uma coisa que eu tenho que... Quando vou para lá, eu tenho que dizer: não toque. Eu também. Eu me policio porque eu tenho que respeitar isso, né? Não pise no gramado. Não pise no gramado. Carolina, agora nos conhecemos. Depois desses 4 dias de convivência, eu vou embora com 2 certezas. A primeira é a confirmação daquela simpatia gratuita. Você me pareceu inteligente, bonitinha, bem resolvida. E a segunda certeza é de que você e eu, Carolina, não formamos e jamais formaremos um par. Eu quero ver gente na calçada jogando conversa fora, Carolina. Eu gosto de puxar assunto com o seu Manuel da padaria, da gozação com o porteiro do prédio depois que o meu Botafogo ganha ou perde. E quando ninguém me procura, Carolina, quando ninguém invade, um pouquinho que seja, a minha vida particular, quando ninguém liga pra mim às 11 da noite de sexta ou sábado pra combinar alguma coisa, aí o meu sonho desmonta. O sonho americano, para mim, é comer fora, comer em restaurantes. Deixa eu explicar logo que não tem nada a ver com hambúrguer, batata frita, refrigerante, que eu até gosto de vez em quando, mas é o seguinte: mesmo em Raleigh, que é uma cidade pacata, eu andava um quarteirão e almoçava num restaurante chinês. Aí, à noite, bastava descer outra rua para eu me deliciar com um jantar mexicano. Dormia, acordava, ia tomar café numa confeitaria francesa, maravilhosa, por sinal, a 30 metros do mexicano. À tarde ia almoçar num restaurante árabe, não me lembro bem se era sírio ou libanês, mas a comida era ótima.
À noite, o tempo esfriou e eu resolvi tomar uma sopa de beterraba no restaurante russo. Típica sopa russa e boa, sustenta bem. No outro dia, eu fui a um restaurante tailandês e depois só não fui a um coreano porque não deu tempo. Estava na hora de pegar a estrada de novo. O sonho americano, para mim, é esse aí. Na mesma cidade, a pessoa encontra cardápios do mundo inteiro. E às vezes nem precisa ser uma cidade grande, não. Na verdade, é um sonho para o paladar.